Olá, alunos! Sou o professor Pedro Neto e nessa nossa videoaula vamos falar sobre vetores. Então, vamos lá. Então, o vetor, como já foi dito anteriormente sobre grandeza no início das nossas aulas, eu tinha dois tipos de grandeza: a grandeza escalar e a grandeza vetorial. Então, vamos falar aqui sobre as grandezas vetoriais que dizem a respeito sobre os vetores. Então, foi dito o seguinte: é aquela que precisa de um valor numérico. Esse valor numérico é chamado de intensidade ou módulo de uma representação espacial que determina a direção e o sentido. Então, todo vetor é caracterizado, além do valor numérico, eu tenho que ter uma direção e um sentido. E aí eu tenho que ter uma unidade de medida. Exemplos, né? A aceleração, a velocidade e a força são exemplos de vetores. Porque todos eles precisam de, além de um valor numérico, eu tenho que ter direção e tenho que ter sentido. Então, o vetor, ele coloca ali, é um símbolo matemático utilizado para representar um valor real, ou seja, número, né? Que é chamado de módulo ou intensidade, e associado, né, a uma direção e um sentido. Isso caracteriza a grandeza vetorial. Então, vamos representar então o vetor por uma seta. E essa seta é caracterizada por uma letra. Essa letra pode ser qualquer letra e uma setinha em cima dela. Então, se você vê uma letra e uma setinha em cima, isso refere-se a uma grandeza vetorial. Se você não vê essa setinha em cima da letra, você vai perceber que a letra está em negrito. É a mesma simbologia como se tivesse a setinha em cima da letra. Então, esse vetor ele tem duas características. Uma é a origem, aonde ele começa, e o outro aonde ele termina, que é a sua extremidade. Então, caracterizando então aqui um vetor. Então, representação gráfica de um vetor. Então, podemos representar graficamente o vetor. Então, observe nessa figura aqui. O vetor começa no ponto A e termina no ponto B. Então, ó, repare que a letra agora não tem mais a setinha em cima, porque aqui está em negrito, a letra V, negrito. E cada divisão, ó, aqui, que ele coloca, ele diz que vale uma unidade qualquer, unidade de medida, uma unidade. Repare que de A para B eu tenho, ó, uma unidade, 2 e 3. Então, o valor, o tamanho é o meu módulo. Quanto é que vale o módulo? 3 unidades. Qual a direção? A direção está em relação a essa reta aqui. Ó, direção para nós, é só entender, ou é horizontal ou é vertical. Se essa reta está na direção horizontal, tem a mesma direção o vetor. Também está na horizontal. Por isso que ele coloca direção da reta R, porque a reta R está na mesma direção do vetor. E sentido? O sentido do vetor vai de quem? Vai de A para B. Então, caracterizando esse vetor. Então, ele coloca assim, o vetor acima tem módulo, 3 unidades, que é igual à distância entre os pontos A e B. Então, essa distância representa o valor numérico do seu comprimento, ou seja, o seu tamanho em si. E aí vamos utilizar aqui as seguintes notações. Eu falei a vocês, pode ser a letra V com a setinha ou a letra V em negrito, ou também eu posso ter assim, ó, o vetor AB, o segmento. Aqui é um segmento AB, ou seja, começa em A e termina em B. Então, o A é a origem, onde está começando, e o B, onde termina, é a sua extremidade. Principais características de um vetor. Então, todo vetor tem que ter módulo, que é o seu valor, né? Módulo intensidade. Eu vou ter aqui essas duas barrazinhas aqui paralelas, é o módulo de A. Então, o que vai nos interessar para nós aqui é só o valor numérico, que é o módulo em si. Direção, a reta que contém o segmento, né, que eu falei a vocês, ou é horizontal ou é vertical, e o sentido é a orientação do segmento, quer dizer, vai de norte a sul, de leste a oeste, de cima para baixo, da esquerda para a direita, enfim. Eu tenho vários sentidos. Então, vou pegar aqui, relacionar algumas características da operação com vetores. Primeiro, o vetor oposto.
Ó, oposto, que é o oposto? Contrário. Então, o vetor oposto é aquele que possui o mesmo modo, ou seja, o mesmo valor, o mesmo tamanho, tem a mesma direção, quer dizer, se está na horizontal, o outro tem que estar na horizontal, e o sentido é oposto. Então, os sentidos são contrários. Vou pegar aqui, eu tenho esse vetor aqui, esse vetor A. Reparem aqui ó, o tamanho dele, que é o módulo, a sua direção, ele está nessa direção, e o sentido. Se eu colocar o vetor oposto, é o contrário. Ó. Repare que a seta aqui está para cima, agora vai estar para baixo. O tamanho é o mesmo. Porém, aqui, ó, esse sinal negativo aqui, que está no vetor, é só para simbolizar que o sentido ele é contrário. Então, o sentido é contrário, mas o valor, o tamanho é igual. Então, isso caracteriza um vetor oposto. Adição de vetores. Então, eu posso somar os vetores. Né? Essa soma de vetores ela vai resultar na soma de dois ou mais vetores. E aí vai restar um único vetor, que é o chamado vetor resultante, que vai equivaler a todos esses vetores. Nessa adição de vetores, eu vou ter duas formas de se representar. Primeiro, pelo método gráfico, chamado regra do polígono, e pelo método analítico, que é a regra do paralelogramo. Então, vamos detalhar esses dois métodos aqui. Vamos primeiro aqui o método do polígono. Então, ele coloca assim, coloca-se todos os vetores em sequência. Ele coloca, ou seja, a origem do segundo na extremidade do primeiro, e assim sucessivamente. Como assim? Eu quero saber qual é a soma, a resultante dos vetores A, B e C. Repare que a sequência, se começou com A, eu vou começar com A, vou B e C. Então, o primeiro vetor é o A. Então, eu vou colocar do mesmo jeitinho que o vetor A está aqui. Pronto, o vetor A está aqui. Da mesma forma, mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido. Quem é o próximo? B. Então, o vetor B ele vai ter a origem na extremidade do primeiro vetor. Olha só, a origem do vetor B, que é aqui, ó, está na extremidade do vetor A. Quem é o próximo? O vetor C. Ó, no mesmo formato, mesma direção, C. O vetor C vai ter a origem na extremidade de B. Reparem que a junção desses três vetores, eu posso formar um polígono. Que é o polígono? É fechar a figura. Ó, vou ter que traçar uma reta. Então, se eu traçar uma reta, fechei a figura e agora eu tenho um polígono. Então, como é que eu vou? Então, aqui ó, é o valor. Se eu for medir desse ponto para cá, é a soma do vetor A mais B mais C. Então, essa é a conhecida regra do polígono. A outra regra, né, nós temos a regra do paralelogramo. Para o paralelogramo, eu só posso fazê-lo se eu tiver apenas dois vetores. Repare que anteriormente a do polígono eu tinha três. Eu posso fazer três ou mais pela regra, vai ser pela regra do polígono. Se for somente dois, aí sim eu vou ter a regra do paralelogramo. Repare que entre os dois vetores existe um ângulo formando entre eles. Esse ângulo eu vou fazer da seguinte forma. Como é que eu vou calcular? Para calcularmos aqui, vou pegar o seguinte. Esse vetor, o tamanho desse mesmo vetor aqui, ele vai ter origem no outro vetor. Esse mesmo segmento aqui está aqui na origem. Esse vetor V1 vai estar na extremidade do V2. Repare, formou aqui um polígono. Onde é que está a resultante? Se você juntar a origem dos vetores, que é aqui, ó, e esse ponto aqui é a extremidade. Então, a extremidade vai formar, então, a resultante. Essa resultante é a soma do vetor V1 e o vetor V2. Para essa situação, nós vamos utilizar, para calcularmos, a lei dos cossenos. Então, eu tenho aqui um ângulo entre eles, né? Utilizando aqui a regra do paralelogramo, você tem aqui a resultante, e o cálculo para determinarmos, você vai ter que a resultante vai ser igual a raiz quadrada. A gente vai pegar a raiz quadrada do primeiro vetor, então chamo de A aqui, seria, vamos supor, seria o vetor 1 ao quadrado, mais o B ao quadrado seria o vetor B ao quadrado,
mais duas vezes o primeiro vetor, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo. Então, isso aqui é conhecido como a lei dos cossenos. Então, quando tivermos apenas dois vetores, formando entre si um ângulo, vamos utilizar a lei dos cossenos. Porém, nós temos aqui algumas particularidades. Quais são? Primeira, se o ângulo for de 0 graus, os vetores são paralelos, quer dizer, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Vamos pegar aqui, ó, seria assim, ó. Eu tenho o vetor A, observe, o vetor A está na direção horizontal, sentido para a direita. Eu tenho o vetor B, direção horizontal e sentido para a direita. Repare, então, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o ângulo entre eles é de 0 graus. Se você juntar os dois vetores, o vetor A e o vetor B, está aqui, ó. Você vai observar que vai ter, ó, uma origem e uma extremidade. Você vai ter, então, a resultante, é a soma dos dois. Então, nesse caso, quando o ângulo for de 0 graus, nós vamos ter a maior resultante entre os vetores, que é chamada de resultante máxima. Então, vou somar, ó, vai ser A mais B. É só somar. Bom, se o ângulo for de 180 graus, os vetores são paralelos, têm a mesma direção, mas o sentido é o contrário, é o oposto. Seria assim, ó, o vetor A está para a direita e o vetor B para a esquerda. Sentidos contrários. Então, um está para a direita, que é o A, e o outro está para a esquerda, que é o B. O ângulo formado aqui entre eles é de 180 graus. Bom, nesse caso, 180 graus, a resultante é menor. E é chamada de resultante mínima. Então, para determinar essa resultante, você vai subtrair o maior pelo menor. No caso, o A é maior que o B. O B poderia ser maior que o A? Poderia. É só subtrair o maior pelo menor. E se for 90 graus, perpendicular, o que quer dizer? Um vetor vai estar na direção vertical e o outro na horizontal. Está aqui, ó, o eixo vertical, um vetor A, e na horizontal, um vetor B. A resultante, vamos utilizar a regra do paralelogramo. Traça-se, então, uma reta paralela ao vetor A na extremidade de B e traça uma reta paralela a B na extremidade de A. Então, você vai formar um polígono. Aqui nós temos um retângulo. O ângulo aqui é de 90 graus. Onde é que está a resultante? Ó, tem a origem, na origem dos vetores, e tem a extremidade, formando, então, a sua resultante. Repare que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, ó, hipotenusa e cateto. Aqui é B, aqui é A. Hipotenusa, o R. Então, eu posso utilizar pelo teorema de Pitágoras. Então, vou ter que a resultante vai ser a raiz quadrada do vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. E se o ângulo for um ângulo qualquer, diferente de 0, 90, 180 graus, então, nós vamos ter que utilizar de forma geral, né? Tá aqui o ângulo qualquer, vamos ter que utilizar a lei dos cossenos, como foi colocado anterior a vocês, né? A resultante aqui vai ser a raiz quadrada do vetor, primeiro vetor A ao quadrado, mais o segundo vetor, que é B ao quadrado, mais duas vezes o vetor A vezes o vetor B, vezes o cosseno do ângulo. Multiplicação de um vetor por um número real. O que nós vamos ter? Um produto. Toda vez que quando você multiplica um vetor, então as características, elas permanecem a mesma. Eu vou ter a mesma direção e o mesmo sentido. Porém, o módulo é que vai aumentar. Quantas vezes você multiplica, o módulo vai ter um valor que vai ser múltiplo desse valor a ser multiplicado. Então, tem aqui, eu tenho um vetor A, e esse vetor A, eu vou multiplicar ele. Eu vou multiplicar por 4. Então, quanto é que ele fica? Ó, 4 vezes A, então fica 4 vezes maior. Nesse caso, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Vou ter aqui outro exemplo. Novamente o vetor A. Reparem que agora o sentido mudou. Quando se muda de sentido, como ele coloca bem aqui, se o sentido é oposto, ele vai ser negativo. É como se eu multiplicasse aqui por menos 4. Então, menos 4 multiplicado por A vai dar menos 4A. E aí você vai ter o vetor sendo multiplicado aqui. Além da multiplicação, nós sabemos que eu tenho a divisão.
Então, na divisão, mesmo formato. A direção vai ser a mesma, o sentido não se altera, só se o valor for negativo, a ser multiplicado. E o vetor, o tamanho do vetor, o módulo, aí sim, ele vai ser dividido por um valor, pelo número real. Então, eu vou ter assim, ó, eu tenho um vetor, inicialmente tem esse vetor 4A, e vou dividir por 2. Se eu dividir 4 por 2, vai dar 2A. Mesma direção e o mesmo sentido, não alterou. Eu tenho aqui novamente o vetor 4A e vou dividir. Ao dividir por 2, só que ele mudou o sentido, quer dizer, eu dividi por menos 2. Então, isso caracteriza então, essa operação de vetores. E essa última parte, para encerrar vetores, nós temos aqui a decomposição de vetores. Na matemática, vocês sabem muito bem o plano cartesiano, o eixo y e o eixo x. Então, se eu tenho um vetor, repare que esse vetor nem está nem na direção horizontal, nem na direção vertical, está oblíquo, um certo ângulo em relação ao eixo da horizontal ou eixo da vertical. Mas se você traçar uma reta paralela a um eixo e traçar outra reta, você vai perceber que você vai formar um triângulo. Ao traçar aqui, você vai perceber que eu tenho, ó, essa força, que seria a força resultante. Eu tenho uma força na horizontal, que é o eixo x, então é a força Fx. E na vertical, eu vou ter a força chamada Fy. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo, vou utilizar relações trigonométricas, porque eu tenho um ângulo formado entre eles. E aqui, esse lado aqui é um ângulo 90 graus. Então, a primeira relação, seno de um ângulo. O que é o seno de um ângulo? Cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto aqui, ó, que é o ângulo oposto, é que está do outro lado. Ó, quem está do outro lado? Esse lado aqui, ó, que aqui seria a força Fy. Então, está aqui a força Fy e a hipotenusa, que é o lado maior, que é o F. Se multiplicar os meios por extremos, a força multiplica o seno. Então, Fy, ou seja, a força na componente na vertical, é a força vezes o seno do ângulo. Se utilizarmos o cosseno, que é o cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, adjacente é que está aqui do lado, ó. Então, aqui junto ao ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Quem está aqui, ó, do lado agora, junto ao ângulo, é a componente vetorial Fx. Então, Fx sobre F. Multiplicando os meios por extremos, Fx vai ser F vezes o cosseno do ângulo. Então, é a relação que eu vou ter aqui para os vetores. Então, pegando aqui novamente, eu tenho aqui as relações aqui, eu tenho a componente, a hipotenusa, que é o F, lado maior, as componentes vetoriais Fy na vertical e a componente Fx na horizontal. Então, toda vez que quando eu for calcular, vou ter Fx é a força vezes o cosseno, Fy é a força vezes o seno do ângulo. E aí, eu posso determinar também essa força aqui, a resultante, pelo teorema de Pitágoras, caso eu tenha esse valor, F, a componente vetorial no eixo horizontal, o eixo x, é a componente vetorial na vertical, o eixo y. Eu posso utilizar, então, essa relação trigonométrica. E aí, para relembrar vocês, nós temos aqui esses três ângulos principais, o seno de 30 graus, 45 e de 60. Seno de 30 graus é 1 meio, seno de 45, raiz 2 sobre 2, seno de 60, raiz 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz 2 sobre 2 e o cosseno de 60, 1 meio. Repare que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Bom, então nossa videoaula se encerra e até a nossa próxima videoaula.